Olá, corações! Bom dia, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Isa Passos e, como vocês podem ver, tá até amanhecendo ali, ó. Tá dando pra ver? Agora são 5h28 da manhã. Eu estou praticamente virada, mas eu estava conversando com Deus, estava falando com Deus e o Senhor, Ele ministrou uma palavra no meu coração. Então, eu não vou dormir enquanto eu não gravar esse vídeo. Por quê? Porque devemos obedecer, né? E o Senhor tocou no meu coração para mim estar gravando esse vídeo. E eu creio que vai falar muito ao seu coração. Então peço que você preste atenção, fica atento na voz de Deus, fica atento no que o Senhor tem para falar para você. E hoje eu quero falar sobre o poder da oração. Como é forte a oração de um justo, como é poderosa uma oração. Vou começar lendo lá em Tiago, no capítulo 5, de verso 13 em diante, vai dizer assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Presta atenção nessa palavra aqui. Olha como a oração do justo tem efeito. Olha como a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você acha que o Senhor não está te ouvindo, Ele está sim. O Senhor está atento, o Senhor está de braços abertos para você, Ele está atento quando você ora. Sabe, a oração, ela tem o poder de nos aproximar e ter mais intimidade com Deus, fazendo que conheçamos melhor Ele. E a oração, ela nos constrange para mudarmos, sabe? O Senhor, Ele nos constrange, e a oração, ela é tão forte, ela tem um grande efeito que muda até o nosso hábito de falar. Eu estava ouvindo um pregador esses dias e ele falou uma frase que eu comecei a meditar nessa frase. E isso foi mais uma confirmação de eu estar ministrando essa palavra também. O hábito de falar com Deus muda o jeito de falar com as pessoas. Isso é verdade. Quando temos o costume de falar com Deus diariamente, começamos a mudar, começamos a nos transformar por dentro. Porque
Nunca que vamos começar a falar com Deus e ficarmos do mesmo jeito. Nunca. O Senhor, Ele começa a nos constranger, a mudarmos, a ficarmos mais atentos. E a oração, ela tem poder de nos dar discernimento, sabe? A oração, ela tem poder para muitas coisas. A oração move montanhas. Então eu quero falar para você hoje que você tenha o hábito de orar, que você venha ter o hábito de falar mais com Deus. Não é só você pegar e ajoelhar lá na sua cama e falar, orar uns 3 minutinhos, falar abençoa Jesus o dia de hoje. Não, cria o hábito de falar com Deus. Falar com Deus também é oração. Louvores também é uma forma de oração, uma forma de agradecimento, sabe? E que você tenha o hábito de falar com Deus, porque isso cria mais intimidade com Ele. E aí, automaticamente, ficamos sensíveis à voz dEle. Quanto mais falarmos com Ele, mais ficamos pertinho, mais sentimos Ele perto. E aí, começamos a ter clareza de muitas coisas, começamos a ver coisas que não víamos antes. Então, como é tão bom falar com o Senhor, como é bom, fala diariamente com Ele a todo instante. Por isso na palavra de Deus fala, orar sem cessar. Sabe, quando não oramos, estamos perdendo tantas coisas. Estamos perdendo tantas coisas que vocês não imaginam. É tão bom termos intimidade com o Pai, porque Ele nos ama, Ele quer a gente pertinho, para sentirmos. A oração, ela traz a paz que excede todo entendimento. A oração, ela traz conforto, ela diminui a ansiedade, sabe? Quando começamos a falar com Deus, automaticamente vamos acalmando nosso coração. Automaticamente a dúvida começa a desaparecer. Aos poucos ela vai saindo. Por quê? Porque a partir do momento que falamos com Deus, Ele vai nos trabalhando de uma forma inexplicável. Ele vai, sabe, sentimos uma coisa que não dá para explicar. Sentimos assim um conforto, aconchego, uma calmaria. E começamos, às vezes a gente começa até falando, Senhor, eu não tô bem hoje, Senhor. A gente começa, sabe, começa a oração reclamando e termina agradecendo. Por quê? Porque o Senhor, Ele tá ali, e a partir do momento que oramos, começamos a sentir a presença dEle. E isso começa a nos dar paz, conforto em nosso coração. Então é tão bom, sabe? É tão bom estarmos na presença dEle a todo momento. Não importa se for no trabalho, não importa se for na sua casa, lavando sua louça, ou até mesmo na rua, indo fazer compra. Fala com Ele. Fala com Ele, fala, Senhor, me dá um entendimento, discernimento da palavra. Me dá o discernimento, Senhor, de entender, de ter sensibilidade à sua voz. Aqui também na palavra vai dizer assim, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Viu como é importante o que eu falo? Como é importante a oração coletiva. Gente, é muito importante a oração coletiva. Por quê? Porque também precisamos de um irmão, de alguém, de um amigo intercedendo por nós. Precisamos, porque um fortalece o outro em oração. Como é bom termos amigos que são amigos de Deus. Eu falo isso porque isso me aconteceu. Olha, a partir do momento que eu comecei a andar nos caminhos do Senhor, que eu comecei a me voltar para a presença dEle, o Senhor, Ele começou a trazer pessoas que também estavam no mesmo propósito que o meu. Sabe? E isso é tão bom porque sentimos assim o amor de Deus por nós. Olha como Ele cuida.
até nas amizades. Ele tem um cuidado com a gente. Ele começou a me aproximar pessoas que também estão na presença dele. E isso é bom, sabe por quê? Porque ficamos mais perto, mais conectados com ele. E aí o Senhor me deu amigos, uma amiga que eu oro por ela ora por mim, sabe? É tão bom falarmos de Deus, sabe? Então tenham amigos que são amigos de Deus também. Se você não tem, peça a Deus que Ele vai te dar. Ele vai te aproximar de pessoas que estão conectadas com Ele, porque isso fortalece o nosso amor, a nossa união com Deus. Isso nos traz mais para perto dele. Então, por isso é muito importante a oração coletiva também, porque um intercedendo pelo outro, isso nos fortalece, isso nos ajuda. Quando tá fraco, o outro levanta, junta a galera da igreja. É tão bom, sabe? E um ora pelo outro, um vai intercedendo, louva. Então é bom estar na presença de Deus o tempo todo. Então é muito importante que também oramos um pelos outros, porque isso é um dos maiores atos de amor. Orarmos pelo nosso próximo, seja amigo, seja parente, seja colega de serviço. Deus fala para orarmos até pelos nossos inimigos. Então, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E deixa eu falar, orar também pelo nosso inimigo, sabe por quê? Porque quando a gente vai orar pelos nossos inimigos, não temos a coragem de falar mal. Começamos até a abençoar, falar: Senhor, vai com suas mãos, Senhor, sobre essa pessoa. Começa a orar para Deus abençoar, para você ver. E ora também para o Senhor fazer justiça ao seu favor. Não faz justiça com as próprias mãos. E o Senhor, Ele vai fazer justiça sim. Se você for o justo, Ele vai fazer justiça. Pode esperar, porque a justiça de Deus, ela é grande, ela nem se compara às nossas. Então devemos entregar tudo na mão dele. E quando começamos a orar pelos nossos inimigos, Deus nos constrange a não pecar, a não falar mal. Deus começa a nos dar um certo amor por essa pessoa, sabe? Ele nos constrange para a gente amar até os nossos inimigos. Então, a oração é muito poderosa. A oração, vocês não têm noção do poder da oração. Vocês não têm noção. Sabe, é muito bom estarmos na presença de Deus. Na Bíblia também fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então a oração, ela transforma corações, ela renova as esperanças e cria uma conexão mais profunda com Deus que precisamos ter, precisamos conhecer mais dele, porque ele quer nos mostrar coisas grandes e firmes que a gente ainda nem sabe. Então, para isso devemos orar. Orando, criamos mais intimidade com ele. Então, peça hoje, começa o seu dia orando, que você vai terminar agradecendo. E começa também agradecendo pelas bênçãos que ele já te deu e que ele ainda vai te dar, entendeu? Peça a ele também discernimento, peça a ele amigos que são amigos dele, que eu te garanto que ele vai fazer o extraordinário na sua vida. Através da sua oração, ele te ouve, viu? Se você que ficou até aqui, peço um favor seu. Se inscreva no canal, curte esse vídeo para estar ajudando, porque assim o YouTube entrega mais pessoas e assim você ajuda a alcançar a palavra a mais pessoas. O crente quando ora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele
foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu, Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor o atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas, as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia. O Senhor abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.